Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Jonas Matemático. Meu nome é Jonas. No vídeo nós vamos falar sobre a densidade do conjunto dos números racionais. Mas não tem como a gente falar em densidade dos números racionais se nós não falarmos, né? Então, primeira coisa, vamos relembrar quem são os números racionais. Os números racionais são todos aqueles números que dá para escrever da forma de A sobre B, com A e B número inteiro e B diferente de zero. A letra que representa os racionais é a letra Q, que vem de quociente, de divisão, né? Mas, de uma forma mais simples, quem são os números racionais? Todo número que dá para escrever em forma de fração, desde que o B não seja zero. Tá? Continuando, mas também, para falar em números racionais, é importante a gente lembrar sobre os números naturais. Quem são os números naturais? É o zero e os positivos. Tá? Quem não tem nenhum conceito do que seja número natural, vou deixar aqui em cima na playlist um vídeo explicando sobre os números naturais, sobre o conjunto dos números naturais. Depois surgiu os números negativos, tá? Aquele saiu lá do infinito, que é menos 5, menos 6, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, e foi até o infinito. Esses são os números inteiros, tá? E também tem um vídeo falando sobre esse conjunto desses números, que são os números maravilhosos também. E vou deixar aqui no canto superior esquerdo um link para vocês e entrar no vídeo onde eu explico sobre os números inteiros. Depois dele surgiu os números racionais. Os números racionais, por sua vez, embarcou o zero, os positivos, os negativos e também todo número que dá para escrever em forma de fração, com a parte de baixo, ou seja, o denominador diferente de zero. Então, aqui nos racionais, nós temos números decimais, números dízima periódica, enfim, uma infinidade de números aqui. Tá bom? Isso aqui já foi visto também sobre os números racionais, conjunto de números racionais em momentos anteriores. Também vou deixar aqui o link para quem não assistiu e interessar em assistir também ir lá assistir esse vídeo. Agora, o que nós vamos relembrar aqui? Quero relembrar alguns conceitos básicos de reta numérica. A reta numérica, o que eu preciso para ter uma reta numérica? Uma linha onde eu divido essas linhas e essa linha tem que ter um sentido. E o sentido aqui, nós vamos colocar o sentido à direita. À direita, nós vamos colocar os números positivos. E à esquerda, número negativo. E cada risquinho desse aqui é uma unidade. Só que, para mim desenhar a reta numerada, o que eu preciso? Eu preciso de uma origem. A origem aqui é o zero. Tá? Por quê? Porque do lado direito do zero, nós temos o positivo. Do lado esquerdo, nós temos os negativos. Tá? Geralmente, os números são assim. E aqui, ó, do lado direito, nós temos os números naturais, tá? Que é o zero e os positivos. Lembra? Entre dois números naturais, nem sempre existe outro número natural. Por exemplo, entre o 2 e o 3 existe um número natural 2. Mas se eu pegar um intervalo entre o 1 e 2, ali não tem número natural. Tá? Isso é muito importante a gente observar. Agora, do lado esquerdo aqui, ó, nós temos os números negativos. Quando nós embarcamos toda essa turma aqui, ó, que é o zero, positivo, negativo, nós temos o conjunto dos números inteiros. E nos números inteiros acontece a mesma coisa. Nem sempre entre dois números inteiros existe outro número inteiro. Por exemplo, se eu pegar entre o menos 5 e o menos 2, existe quem? O menos 4 e o menos 3. Porém, se eu pegar o menos 4 e o menos 3, não existe nenhum número natural ali no meio. Só que isso não acontece
no conjunto dos números racionais. Assim, ó. Porém, entre dois números racionais, sempre existe outro número racional. Isso não, entre dois números racionais, sempre vai existir outro número racional. Tá? Por mais pequeno que seja o número aqui, ó, por mais menor que ele seja, sempre vai ter um número entre ele. Então, nos números racionais, sempre entre dois números racionais vai existir outro número racional. Por exemplo, entre o 0 e o 1, existe infinitos números racionais. Olha lá, entre o 0 e o 1, aqui, ó, entre o 0 até o 1, nesse intervalo aqui, ó, nessa unidade aqui, existe um monte de número racional. O 0,1, aqui, por exemplo, ó, o 0,75, 1 meio, 3 quartos, o 0,4, 0,6 e etc. Tá? Esta é a propriedade da densidade dos números racionais. Tá? Por que densidade dos números racionais? Porque isso implica dizer que os números racionais, que o conjunto dos números racionais é denso. Tá? Por que ele é denso? Porque entre dois números racionais sempre vai existir outro número racional. Tá? Entre dois números racionais vai existir infinitos números racionais. Vamos verificar de três maneiras diferentes como a gente pode verificar a densidade de dois números racionais. Tá? Ou seja, vamos verificar de três maneiras diferentes de determinarmos entre dois números racionais outro número racional. Vamos lá? Então, ó, vamos lá. Por exemplo, entre 2 quintos e 2 terços. Existe outro número racional? Existe. Como que a gente vai provar isso? Vamos lá. Escrevendo a fração equivalente. Primeira coisa, a gente vai escrever a fração equivalente aqui, tá? É a primeira maneira de nós encontrarmos entre dois números racionais outros números racionais, usando a fração equivalente. No caso aqui, os números racionais que a gente vai usar é o 2 quintos e o 2 quartos. Vamos lá. Então, qual é a fração equivalente a esse aqui? Ó? É o 8 vinteavos. Mas por que eu procurei o 8 vinteavos? Porque quando eu falo em fração equivalente, eu quero que esses números aqui tenham o mesmo denominador. Para que os dois estejam o mesmo denominador, basta eu multiplicar um pelo outro. Ó. Nesse caso aqui, 4 vezes 5 é 20. 5 vezes 4 é 20. Então, eu vou multiplicar aqui o de baixo por 4 e o de cima por 4. Eu vou ter que número? 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Com 2 quintos, que é esse outro número, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu vou multiplicar por 5 e em cima também por 5. 4 vezes 5 é 20 e 2 vezes 5 é 20. Observa aí que nós geramos dois outros números racionais equivalentes a esses que nós temos. Então, o que eu tenho? Por isso que é equivalente. 2 quintos é a mesma coisa que 8 vinteavos. 2 quartos é a mesma coisa que 10 vinteavos. E aí, nós observamos que entre esses dois números, nós temos, eu não tenho 8 vinteavos, então aqui no meio nós temos o 9 vinteavos. Provamos aí que entre esses dois números racionais existe outro número racional que é o 9 vinteavos. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos usar a média aritmética. Aqui agora a gente vai usar a média aritmética. Mas como assim, professor, média aritmética? Calma. A média aritmética, a gente somar dois números e achar a média deles. Vamos lá? O que eu vou pegar? Vou pegar o 2 quintos mais o 2 quartos e dividir por 2. Tá? Como que a gente faz isso? Para somar isso aqui, lembra? A gente primeiro tem que fazer o quê? Para somar duas frações, primeiro a gente vai fazer com a parte de cima. Para a gente somar essa fração, a gente precisa que os denominadores sejam iguais. Isso nós já fizemos lá em cima, ó. Eu multipliquei isso aqui por 4 e por 4. Eu coloquei 8 vinteavos, mais aqui multipliquei por 5 e por 5. Achei as frações equivalentes. Então, agora sim, os denominadores são iguais, não são? Então, a gente pode somar. A gente somando isso vai dar 18 vinteavos. Como a gente divide uma fração aqui, ó? A mesma coisa. Isso aqui a gente pode representar dessa forma, ó, que é esse número dividido por esse, ó.
E qual é a regra para dividir uma fração? Copio a primeira fração, vezes inverto a segunda. Lembra que aqui é 1? Então, como que vai ficar? 18/20 vezes 1/2. Agora é só fazer uma multiplicação normal. Podemos multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo e simplificar. Mas podemos também simplificar elas aqui, tá? Quando a gente simplifica aqui, observa que a gente pode fazer 18 por 2, que vai dar quanto? Vai dar 9. E aqui 2 por 2, que vai dar 1. Agora, 9 vezes 1 é 9 e 20 vezes 1 é 20. Observaram que nós chegamos no mesmo valor anterior? Ou seja, portanto, provamos aí, através da média aritmética, que entre o 8/20 e o 10/20 existe pelo menos um número racional ali no meio. Na verdade, não existe um só, tá? Pelo menos um, que é o 9/20. Existem muitos números ali no meio. Continuamos. Outra maneira que a gente pode fazer isso é transformar o 2/5 e o 2/4 para a forma decimal. Vamos lá? Como que a gente vai fazer? Vamos pegar o 2/5 e transformar para a forma decimal. Uma maneira, eu simplesmente pegar o 2 e dividir por 5. Mas um outro jeito que a gente pode fazer é transformar essa fração em fração decimal. Como que eu transformo essa fração em fração decimal? Simples. Pego decimal, significa que o denominador tem que ser 10, 100, 1000, 10.000. Mas aqui nós vamos multiplicar por 100. Por que multiplicar por 100? Porque o 4, difícil transformar esse 4 aqui para 10, tá? Fica uma maneira difícil de transformar. Então, eu vou transformar essa fração em 100. Então, que número que eu multiplico o 25 aqui para ele virar 100? O 20 para virar 100. Eu vou multiplicar por 20, ó. 2 vezes 20 vai dar quanto? 100. E 2 vezes 20, se eu multiplico por 20 baixo, multiplico 20 em cima. 2 vezes 10, 2 vezes 20 vai dar 40. Observa que nós tivemos aí 20 centésimos. E como que a gente divide isso por 100? Corta um zero embaixo, um zero em cima. Sobrou um zero. Então, eu vou andar uma casa depois da vírgula. A vírgula aqui é o número, quando não tem vírgula, ele está aqui. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda. Uma casa, então 2/5 é a mesma coisa que 0,4. Agora, nós vamos pegar 2/4 e também transformar ele em fração decimal. Eu quero agora que esse 4 vira 100. Por quanto que eu multiplico? Eu multiplico por 25. 4 vezes 25 é 100. E aqui, se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima também. Quando eu faço isso, o que acontece? 25 vezes 5 dá 50. 2 vezes 25 dá 50. E 4 vezes 25 dá 100. Tenho outra fração centesimal, equivalente a 2/4. Agora basta eu fazer o quê? Corta aqui, ou dividir os 50 por 100. Anda uma, duas casinhas, que vai dar 0,5. 0,5. Achamos aí a equivalência dessas frações aqui, ó, em forma decimal, tá? Agora é só achar um número entre 0,4 e 0,5 que seja decimal. Então, aí temos infinito, né? Nós temos aí entre 0,4 e 0,5, 0,41, 42, 43, e aí por diante, ó, 0,41, 0,45, 0,49, 0,49999. Então, nós temos infinitos números provamos de mais uma maneira que existe infinitos números entre o 2/5 e o 2/4, tá? Então, aqui o que a gente queria provar era isso, mostrar que entre dois números racionais existem infinitos números racionais. Nós temos não só essas três, mas essa aí é uma das muitas maneiras que a gente tem para mostrar que entre dois números racionais existem outros números racionais. Ou seja, provar a densidade no conjunto dos números racionais. Por que o conjunto dos números natural é denso mesmo?
porque entre dois números racionais sempre existe outro número racional. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.